Começa agora aqui na Everest FM, mais uma edição do programa Nas Ondas da Educação. Nas Ondas da Educação é um programa dirigido à integração, escola, professores, aluno, família, neste delicado momento para o ensino e para a vida social do cidadão. Entre nessa viagem e descubra as maravilhas proporcionadas pelos movimentos de vai e vem do saber. Olá, bom dia. Eu sou o professor Fernando e fico muito feliz em saber que você está com a gente aqui no programa Nas Ondas da Educação pela Everest FM. Hoje a conversa será com os alunos do 6º ano. Eu vou falar um pouco sobre o Antigo Egito. Vamos lá? A história que vamos trabalhar hoje remonta a tempos muito longínquos, cerca de 5.000 anos atrás. O Egito está localizado no norte do continente africano, naquela região do Crescente Fértil. Vocês estão lembrados? Vocês ouviram falar disso quando estudaram a Mesopotâmia. Crescente Fértil é aquela região que abriga os rios Tigre, Eufrates, Rio Jordão e o Rio Nilo. Mas por que se chama Crescente Fértil? Porque quando você olha no mapa, você nota que a região tem uma aparência de lua crescente. Vale lembrar que é uma região muito árida. Isso quer dizer que chove pouco. O Egito faz parte do que a gente chama de sociedade hidráulica, e daí você já tem uma noção do quanto o Rio Nilo é importante para eles. O Rio Nilo tem uma extensão enorme, maior que o Brasil de norte a sul. Ele também tem um interessante sistema de cheias. Entre os meses de junho e outubro, há a elevação das águas do Rio Nilo, cobrindo as suas margens e deixando um material orgânico quando ele recua, o que potencializa a fertilização das terras, propiciando assim condições favoráveis para a agricultura. E vocês se lembram que quando eu disse isso várias vezes, quem controla o ciclo produtivo da terra tem o poder. Politicamente, a figura mais importante do Egito eram os faraós. Eles eram os administradores máximos do Egito. Cabiam a eles os cargos de chefe do exército, juiz e sacerdote supremo. Para completar a máquina administrativa do império, os faraós eram auxiliados por escribas, que eram os responsáveis pela burocracia, os generais e oficiais do exército, encarregados das guerras, e os sacerdotes, encarregados das práticas e crenças religiosas. No Antigo Egito, a religião era politeísta. Isso significa que os egípcios cultuavam diversos deuses, com papéis e características variadas. Tinha um aspecto antroposomórfico também, essa é uma característica legal. O que é isso? É que os deuses mesclavam formas humanas e de animais. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas, mas as mais conhecidas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Fica lá na Península de Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e a cabeça de um faraó. Mais detalhes sobre essa aula de hoje e sobre as aulas seguintes vocês vão encontrar nas nossas redes sociais, e aí vocês podem dar também sugestões de temas que a gente pode abordar aqui. Eu vou ficando por aqui. Fique agora com a professora Natalina, a nossa convidada do dia. Um abraço e até mais. Olá, eu sou a Natalina, professora de Ciências e Biologia. Obrigada pelo convite. Nosso tema específico é reciclagem do óleo vegetal, porém, esse mês se comemora, a conscientização direta da reciclagem e do meio ambiente. Então, a Pro vai trabalhar esse mês com vocês sobre a reciclagem. Onde vocês forem, em qualquer lugar do mundo, essa imagem vai representar o meio ambiente. Pode ver que a imagem no meio é o nosso planeta e ele está cíclico, Ele está rodando o mundo. Reciclar significa transformar objetos, materiais usados em novos produtos para o consumo. Essa necessidade foi despertada pelos seres humanos a partir do momento em que se verificou os benefícios que este procedimento traz para o planeta Terra. A partir do momento que nós começamos a reciclar, nós estamos ajudando e pensando nas gerações futuras. E como separar o lixo para a reciclagem? O lixo reciclável
deve ser depositado em seus recipientes, cada um com a sua cor. As cores são azul para o papel, vermelho para o plástico, amarelo para metais e verde para vidros. Na nossa escola tem, né, logo próximo ali da secretaria, nós temos essa parte de resíduos para o nosso dia a dia estar realizando a reciclagem. Então, especificamente crianças, né, que ainda não têm o hábito da leitura, que ainda não conseguem ler, através da cor, eles conseguem identificar corretamente onde deve ser jogado esses resíduos, esse lixo. Então, a nossa escola já trabalha essa parte de reciclagem, porque nós temos um desse no nosso pátio. E os metais recicláveis, né? Então, aqui eu tenho vidro, papel, metal e plástico. Vidro, potes de alimento, azeitonas, milho, requeijão, garrafas, frascos de medicamentos, cacos de vidro. Eu posso jogar em qualquer lixo? Não, né? Porque esse vidro em si pode prejudicar e acabar até machucando as pessoas que trabalham diretamente nessa coleta seletiva. Então, ele tem que ter um lixo específico. Então, por isso que, voltando aqui na imagem, ó, nós temos um específico que é para o vidro. O papel, jornais, revistas, folhetos, eles são recicláveis. E esse daqui dá para você fazer um segundo papel. Muitas vezes a gente descarta em qualquer lixo, né, a nossa folha de caderno. Aí a gente fala que aquela folhinha branca é a folha primária. E logo depois eu consigo fazer a reciclagem dessa folha e eu falo que é a folha secundária. É aquela folha mais escura. Então o papel em si, ele não precisa ser descartado em qualquer lugar, né? Entupindo rios e bueiros. Eu posso realmente trabalhar no processo de reciclagem. O metal, que seriam as latas, hoje nós sabemos que tem bastante pessoas que fazem essa reciclagem desse alumínio, vendem e até sustentam famílias através da reciclagem do metal. E o plástico? Hoje em dia, né, as sacolas dos supermercados, elas já são biodegradáveis. Quando ela entra em contato com o solo, existe lá algumas bactérias que acabam consumindo. Antigamente, as sacolas de supermercado, elas eram a base, né, do petróleo. Então, aquele plástico, quando ele entrava em contato com o meio ambiente, ele demorava anos e anos para entrar em decomposição. Então, por isso que veio essa ideia das sacolas biodegradáveis, por conta do impacto ambiental ser melhor. Então, a forma de fabricação dela, quando ela entra em contato com o meio ambiente, diretamente ela acaba prejudicando, ou acaba nem prejudicando, porque a fabricação dela ajuda os micro-organismos a comer. Vai triturando essa sacola. E aí, com o passar do tempo, ela some no meio ambiente, diferente das sacolas antigas. Então, algumas formas de reciclar aí, nós temos o papel, o metal, o vidro e o plástico. Brinquedos. Então, ó, com plásticos eu consigo fazer alguns brinquedos. Então, não necessariamente descartar em qualquer lugar. Olha lá, pneus. Hoje em dia, né, esse plástico, já aqui no Brasil e até na cidade de São Paulo, eles acabam triturando esse pneu e misturando com asfalto. E serve diretamente para outros tipos, né, de brinquedos, plantações. Mas aqui em São Paulo, o uso maior desse plástico é na trituração dele e ajuda diretamente na reposição dos asfaltos. Olha lá, garrafa PET ajuda na decoração da jardinagem. Olha lá que imagem bonita do papelão. Eles conseguiram transformar esse papelão, ó, em um objeto decorativo. Enfim, vários objetos, vários brinquedos dá para ser feito através da reciclagem.
podemos reaproveitar e não descartar diretamente no meio ambiente. E qual é essa vantagem de reciclar, né? Preservar o meio ambiente. A partir do momento que você não está descartando, a natureza vai ficando mais firme. E aí você vai gerar, né, mais riquezas na natureza. Você não está fazendo a poluição do solo, da água, do ar. As indústrias começam a fazer a redução de custos também, porque a partir do momento que você está reciclando, o custo também vai ser menor. E a quantidade de empregos que também vai gerando, porque a partir do momento que você começa a reciclar, esse material, né, que antes eu só tinha o material primário. Aí hoje eu fiz a minha fabricação da minha garrafa PET. Se eu descartar ela em qualquer lugar, é só mais um. A partir do momento que eu crio uma indústria, uma empresa que vai começar a trabalhar com aquele material que eu ia jogar fora, eu vou estar ocorrendo uma geração de emprego. E hoje nós temos muito no Brasil, que seriam as cooperativas de catadores de papel, de alumínio. Então, tem aí nos centros urbanos que vai estar reciclando e ajudando o meio ambiente. Então, reciclar é fundamental para preservar o meio ambiente, em casa, no trabalho ou mesmo em viagens. O importante é que cada um se responsabilize pelo lixo que gera. Ajude a preservar o planeta. Recicle. O meio ambiente agradece. Então, esse vídeo, pessoal, esses slides que a Pro mostrou para vocês, nada mais é para trabalhar a conscientização nesse mês, que é referência dentro do meio ambiente. E é nesse mês ambiental, ter a conscientização e sermos, né, transmissor desse papel tão importante, pensando nas gerações futuras. Então, a Pro vai deixar esse vídeo de apoio para vocês. Vai ir 2 arquivos de 2 atividades relacionadas ao meio ambiente, que vai valer pela nota, né, bimestral, agora do nosso segundo bimestre, na eletiva de reciclagem do óleo vegetal. Tudo bem? Então, beijos. Estou com bastante saudade de vocês. Bom dia, galera. Tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é a Tati, a professora de matemática e coordenadora da escola Almerinda Rodrigues de Melo. Já tive um papo com vocês. Na verdade, nós já conversamos 3 vezes. E hoje, especialmente, venho falar com vocês sobre uma habilidade socioemocional. E qual seria essa habilidade, professora? Essa habilidade é a tolerância à frustração. Frustração? O que seria frustração? Frustração lembra sentir-se frustrado. Será que é a mesma coisa que sentir-se decepcionado? Boa pergunta, né? Se sentir frustrado é aquele sentimento de perda, quando a pessoa se sente, e é importante a gente enfatizar essa pessoa se sente, porque esse sentimento é o que ela está sentindo em relação àquela situação. Então ela se sente o quê? Derrotada e incapaz. Então, a pessoa, né, que se sente frustrada, ela tem o sentimento de derrota e incapacidade. Por quê? Porque ela não obteve algo que deseja, mesmo se esforçando muito para que alcançasse. E esse sentimento de frustração, será que ele é só relacionado a uma situação? Não. Esse sentimento de frustração também está relacionado a pessoas. Às vezes, nós criamos expectativas em determinadas pessoas e nos frustramos. Mas como assim? Nos frustramos?
Porque muitas vezes a gente coloca expectativa demais em cima de uma pessoa. E quando essa pessoa não corresponde às nossas expectativas, nós nos sentimos frustrados. Como assim? A pessoa não correspondeu à minha expectativa e eu me sinto frustrado? Sim, porque muitas vezes nós criamos, idealizamos e desejamos que as pessoas sejam de tal forma. Vamos tentar aqui um exemplo para o momento que estamos vivendo. Estamos no meio de uma pandemia. E no meio dessa pandemia, estamos tendo que fazer a nossa quarentena. Isso quer dizer o quê? Que temos que ficar em casa, certo? A não ser que precisamos trabalhar. E o que acontece? Nem todo mundo está cumprindo essa quarentena. E qual é a sensação que nós temos em relação a isso? Nós nos sentimos frustrados. Então, por exemplo, eu estou cumprindo a quarentena, estou usando máscara, estou mantendo os 1,5 metro, 2 metros de distância, higienizo as minhas portas, as minhas janelas, tiro os calçados antes de entrar em casa. Ou seja, cumpro todas as regras e normas da saúde. Tudo aquilo que é indicado para que eu ou outra pessoa não pegue o vírus, certo? Aí, o que nós temos? Pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que nós. E nós nos sentimos frustrados. Por quê? Porque na nossa cabeça, todo mundo deveria fazer isso. Porque na nossa cabeça é uma coisa lógica, certo? No sentido de que é a saúde de todo mundo que está em jogo. Mas nem todas as pessoas estão cumprindo o que é certo. E aí nós nos sentimos frustrados. Em qual sentido? Derrotados e incapazes de fazer com que essas pessoas mudem de atitude. Porque tem coisas que não dependem necessariamente de nós. Tem coisas que nós podemos fazer e tem coisas que nós não podemos fazer. Por isso que a frustração, quando ela é relacionada a uma pessoa, a nossa culpa em cima disso é em relação às nossas expectativas. Nós criamos e idealizamos que a pessoa tome uma atitude que nós esperamos que ela tome. E quando isso não acontece, nós nos sentimos derrotados ou incapazes de ter feito as coisas acontecerem de uma forma diferente. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas faz um pouco de sentido. E quando a gente fala em relação a uma situação? Bom, estamos falando de escola, estamos falando de estudantes. Quem nunca estudou para aquela prova de matemática, por exemplo, que ficou lá naquele Bhaskara, né? Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bhaskara menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Quem não ficou muitas vezes treinando, chega lá na hora da prova, esqueceu. Isso acontece, certo? E quando acontece, nós nos sentimos frustrados, derrotados, incapazes de resolver uma determinada situação, mesmo tendo estudado e nos esforçado para aquilo. Por exemplo, eu já prestei 3 concursos públicos para a área de educação. E eu só passei em um. Os outros 2 que eu fui reprovada, eu me senti frustrada. Por quê? Porque um deles, eu fiquei 4 meses estudando todos os domingos. Ou seja, eu me esforcei. Eu coloquei energia naquele meu objetivo, naquilo que eu queria.
E eu criei expectativa. Poxa, estou me dedicando, estou pagando um cursinho, estou estudando. E mesmo assim, eu não passei. Eu me senti derrotada e incapaz. Poxa, que sentimento ruim. E o que seria essa tolerância à frustração? É a gente entender que nem sempre a gente vai ter o êxito que a gente espera ter. Muitas vezes, a gente tem que passar por determinadas situações, inclusive de perda ou derrota, para que a gente consiga depois ter êxito naquilo que queremos. Isso aconteceu comigo. Eu não passei em 2 concursos e no terceiro eu passei. E o que me levou ao êxito? Persistência. Não desistir, apesar das frustrações. Não sei se está ficando claro para vocês. Isso também me lembra apresentações de seminário. Muitos alunos estudam. Chega na hora, trava. Ué, mas eu estudei tanto, eu me preparei tanto, falei tantas e tantas vezes em frente ao espelho, e mesmo assim eu fracassei. Entenda que nem sempre a gente consegue ter êxito de primeira. Isso é importante. A minha primeira aula não foi tão boa quanto a minha 100ª aula, por exemplo. Muitas vezes a gente tem que exercitar, a gente tem que praticar, a gente tem que ter experiência, para que aí sim a gente consiga alcançar os nossos objetivos com o êxito que queremos. E isso também conta, por exemplo, num vestibular, num vestibulinho. Quantas vezes a gente já ouviu aqueles casos de pessoas que ficam 2, 3 anos fazendo cursinho para passar em medicina? A primeira vez que elas não passam, pode ser que elas se sintam frustradas. Mas na terceira e quarta vez, elas passam. E aí elas têm o sucesso, o êxito. Mas por quê? Porque apesar da frustração, elas foram pessoas persistentes. Isso é importante a gente saber. Que na vida teremos frustrações. E tem coisas que dependem da gente. Outras coisas não necessariamente. Quando envolve pessoas, nem sempre a gente vai conseguir ter o sentimento de que as pessoas vão superar as nossas expectativas. Porque o problema não são elas. O problema são as expectativas que nós criamos. E isso é importante para todos os nossos tipos de relacionamento. Porque às vezes a gente quer que a pessoa se transforme naquilo que nós desejamos que ela seja. E quando isso não acontece, a gente culpa essa pessoa pela nossa frustração. Onde na verdade a pessoa nunca demonstrou ser aquilo que a gente imaginou, ou aquilo que a gente programou, que a gente desejou, que a gente criou na nossa cabeça. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode machucar as pessoas e também podemos nos machucar simplesmente por expectativas. Já para a nossa vida, aquelas coisas e situações que dependem da gente, as frustrações virão. Vocês podem ter certeza disso. Existirá frustrações em todas as nossas áreas. Mas o que vai mudar? A nossa persistência. É a gente entender que nem sempre a gente vai ser bom. Que nem sempre a gente vai acertar de primeira. Aí a gente precisa persistir, insistir, para que nós conseguimos ter êxito naquilo que queremos. E o que seria o contrário, por exemplo, de frustração? Seria o contentamento, a euforia, o entusiasmo. E foi exatamente o que eu senti depois de 2 concursos recebendo não,
quando eu recebi o meu sim. Quando eu consegui aquilo que eu queria, eu me senti eufórica, entusiasmada, contente pelo êxito, pela persistência, por ter olhado para trás e ter pensado: errei uma vez, errei 2 vezes, mas eu nunca desisti de mim. E isso é o mais importante. Nunca desista e nunca duvide da sua capacidade, mesmo que você erre mais de uma vez. Entenda que muitas vezes a fórmula do sucesso é a persistência, é a insistência, não nos outros, mas em nós mesmos. Já falei para vocês que nós precisamos potencializar as nossas qualidades e precisamos também aprender com os nossos erros. Só assim conseguiremos nos transformar em pessoas melhores. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão para a nossa próxima conversa, pode mandar no WhatsApp da rádio ou no meu WhatsApp, que é o 11 98183 7282. Um grande abraço e até a próxima. Oi, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu voltei porque na sexta-feira à tarde eu recebi uma mensagem de uma mãe de um aluno perguntando se era verdade que as aulas retornariam na semana que vem ou ainda essa semana. Não vai voltar. Não há nenhuma previsão de volta ainda à normalidade. O que eu posso garantir é que quando isso ocorrer, isso vai ser amplamente divulgado. Então a dica que eu dou é: acompanhem os veículos de comunicação e acompanhem também os canais de comunicação que a sua escola usa para se informar. Se a sua vizinha, se o seu vizinho é a única pessoa que sabe que as aulas vão retornar, desconfie. É isso, um abraço e até amanhã.